Olá, eu sou a doutora Carla Alvarenga, sou coordenadora das clínicas Dental Kids e hoje eu trouxe uma convidada muito especial para falar sobre prevenção na criançada. Como cuidar melhor do seu filho, da saúde bucal dele. É a doutora Michele Silveira que cuida da criançada aqui na Dental Kids. Tudo bom, Michele? Olá, Carla, tudo bem? Eu sou a doutora Michele Silveira, atuo aqui na clínica Dental Kids como odontopediatra. E é uma profissão muito bonita, né? Porque cuidar de criança, a criança é tão verdadeira. E a gente vai falar aqui sobre a importância dos pais levarem o seu filho a um odontopediatra. Por que, Michele, é tão importante levar a criança ao odontopediatra logo cedo, nos primeiros anos de vida? Os pais precisam trazer as crianças no odontopediatra desde que tem o primeiro dentinho na boca. Porque nesse primeiro dentinho precisa ser orientado como que deve ser a higienização, tanto a forma de dieta, a forma de prevenção e também para a gente poder acompanhar o crescimento dentário dessa criança desde o primeiro dentinho da cavidade bucal. Qual que é o problema daquela criança que dá muito trabalho em casa para escovar dente, que a mãe sofre, o filho chora? Eu sou mãe também e de duas moças hoje, mas a minha mais nova chorava, esperneava demais para escovar o dente. E às vezes as mães acabam não fazendo essa higienização bem feita porque o filho dá trabalho. Qual é o problema da criança ou quais são os problemas que essa criança pode ter se não for realizada a limpeza como deve ser nos seus dentes todos os dias? Essa é uma pergunta bastante frequente na nossa clínica, né? Porque desde o primeiro dentinho a criança não tem aquele hábito de escovar o dente, então é uma novidade para as crianças. E isso pode, né, mais pra frente trazer algum certo problema, né? Como a cárie. A cárie é o principal problema que tem na infância. E sim, desde o primeiro dentinho a criança pode ter a cárie. Se a gente não fazer a boa escovação, ela pode sim trazer esse malefício aí na boquinha dela. Você se lembra de algum caso em que chegou algum paciente para você com esse problema de cárie? Como é que estava essa criança? Qual que era a situação? O que causou isso? Eu peguei até recentemente uma criança de 1 aninho e pouco, que a mãe não sabia lidar com aquela situação. A criança esperneava. Na hora que eu fui avaliar, né, a cavidade bucal dela, ela já estava com uma manchinha, né, cavitada no incisivo central, né, que são os primeiros dentinhos aqui da frente. E ao conversar com a mãe falou que não higienizava, porque tinha dó, né, daquela situação toda, criança esperneando, o pai já não podia segurar, porque achava uma judiação, né? Nessa consulta foi feita toda a orientação, né? Passada todas as orientações, que precisa realmente escovar e pasta com flúor. A mãe já não estava fazendo a higienização com a pasta com flúor. E isso prejudicou mais ainda a situação dessa criança. E aí, qual é o melhor momento para essa mãe, para esse pai serem orientados em relação à higiene bucal e principalmente, né, Michele, a dieta? Sim. A evitar o açúcar. Contato, né, com os alimentos cariogênicos, né, que é mais rico ali em açúcar, como bala, bolacha, um monte de coisa aí, que esses alimentos que acabam grudando no dente, né, e que ficam por muito tempo ali. Se a gente não higienizar, vai surgir a cárie. E qual que é o melhor momento para os pais receberem essa orientação? Porque quem sabe orientar bem os pais é o odontopediatra, é quem atende as crianças, é o profissional cirurgião dentista. Mas qual é o melhor momento? Porque o que acontece muito aqui nas nossas clínicas até hoje, infelizmente, é que muitas crianças ainda chegam já com cárie, já com aquela manchinha branca, já com a cavidade, aquele buraquinho, já com um dente que os pais muitas vezes falam um dente furado, e isso já é um problema grave para a criança. Então, qual é o melhor momento de ter essa orientação? O melhor momento é o surgimento dos primeiros dentinhos de baixo. Nasceu os primeiros dentinhos, já corre no odontopediatra para ter essa orientação. O melhor momento é antes de acontecer. Isso, Eu digo até mesmo na gravidez. Tá ali nos primeiros últimos
da gestação, vai no odontopediatra, porque o odontopediatra também cuida da gestante. Então, já antes de nascer a criancinha, já passa todas as orientações, tanto de chupeta, né, tanto de escovação. E aí a gente vai acompanhando aí essa criança por um longo tempo. Então, essa ideia de levar o filho só quando tem dente ao dentista, né? Porque o dentista cuida de dente, nesse caso, não. O ideal é até um pouco antes, ou no final da gestação, ou até naquele momento em que a mãe percebe que já vai nascer o primeiro dente, para ter as orientações. A gente vê muitos bebês aí de 1 aninho de idade já comendo bolo de chocolate, né? O açúcar já sendo inserido na dieta, mas porque os pais não sabem qual é a amplitude das consequências negativas disso. Então, por isso é tão importante vir cedo. E quais os problemas que você nota aí no seu dia a dia que a cárie causa? Qual é o problema da criança ter cárie? Muitos pais podem achar, mas é normal, é comum a criança ter cárie. Mas não, isso pode ser 100% prevenido. E quais são, de acordo com a sua experiência, os principais problemas para a criança? O principal problema é a dor. Criança com cárie tem dor, igual de adulto. Então, se a cárie ela começa com a mancha branca, a gente não higieniza direito, ela vai fazendo pequenas cavidades e indo para as camadas mais internas e chegar na polpa do dente. Que na polpa do dente existe, né, um conjunto ali de vasos sanguíneos e um nervinho. E é ali que a criança vai sentir dor. Pode até também ter uma inflamação, né? Pode ter um abscessinho, né, com pus. E criança com dor é terrível, né? É terrível. Porque às vezes elas não conseguem nem se expressar, né? Nem mesmo identificar onde que tá sentindo a dor. Aí os pais ficam desesperados, daí eles procuram o odontopediatra. E não é nessa situação que a gente quer que eles cheguem no nosso consultório. E muitas vezes, daí quando chegam, o que acontece? Às vezes já é tarde demais, né? Às vezes a gente precisa realmente tratar o canal, mas se realmente a cárie ela for muito extensa, pode até perder o dentinho, infelizmente. E problemas de perder o dente de leite cedo são vários, né, São Michelle? vários. Perda de espaço, né, pro permanente vir, estética, né, até mesmo na mastigação. Os adultos, mesmo quando perdem um dente, a falta ali de mastigação é gigante, né? É difícil ali. Então, para uma criança que está em desenvolvimento, a mastigação ela é muito importante. Então, tendo uma perda, fica difícil. Isso afeta toda a saúde da criança. Com certeza. A simples falta de informação, de orientação, mas uma orientação séria mesmo, dada por um profissional que tá ali habilitado. E em relação a trauma de dentista, né? Você vê alguma relação entre levar o filho cedo a um dentista que atenda a criança e não ter trauma de dentista? Existe essa relação? Existe, né? Porque muitos pais levam a criança lá por 5 anos, né? Que o dentinho tá molezinho, agora tá na hora de levar o filho no odontopediatra. Mas levando cedo no odontopediatra, a criança vai se acostumando, né? Tem um vínculo maior com o profissional, com o ambiente, conhecendo os instrumentais, né? Os equipamentos que tem no consultório. Então, levar muito cedo, né? Evita esse trauma aí da criançada. E o trauma, como o nome mesmo diz, trauma é trauma. Trauma é trauma. Tem adultos que o trauma aconteceu lá na infância e que traz por toda a vida. E por isso, pensando nessa prevenção, qual é o ideal, ou se existe uma frequência ideal de vindas à clínica dessas crianças, de frequência de retorno? Existe uma frequência ideal fixa? Para todo mundo é igual? Não, para todo mundo não é igual. Cada criança é um indivíduo diferente. A gente faz as visitas, né, ao dentista periodicamente de 6 em 6 meses. Mas às vezes uma criança precisa vir antes, então a gente faz esse acompanhamento de 2, 3 meses. O período é mais curto. Uma criança que já tem uma alimentação não muito adequada. Então vamos vir de 3 em 3 meses para poder ficar avaliando essa cavidade bucal. Então cada criança tem o seu período certo de vir frequentemente aqui no dentista. E pensando nisso, né, pensando muitas vezes na dificuldade dos pais de escovarem os dentes dos filhos em casa, pensando
pensando em ter um cuidado maior, realmente uma prevenção 100% ali de problemas bucais nas crianças, foi que nós criamos o nosso programa Cárie Zero, que é um acompanhamento mensal da criançada, com materiais lúdicos, com orientação para higienização, os pais são orientados, aqui é realizada a profilaxia, que é a limpeza dos dentes da criança todos os meses, justamente para esses casos em que a criança já vem mais grave e que precisa mesmo de um acompanhamento mais próximo, né, Michele? E também tem muitos pacientes nossos que frequentam esse programa, que estão no programa Cárie Zero e que nunca tiveram cárie, mas porque as mães e os pais justamente querem que isso não aconteça. Então é um auxílio muito grande no cuidado da saúde da criança. Com certeza. Então a prevenção aí é a melhor forma da gente estar cuidando aí da criançada. Se ainda ficou alguma dúvida em relação a esse assunto ou a qualquer outro assunto relacionado à odontologia, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder com muito carinho. Tchau, tchau!